As coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. É por Ele que nós nos reunimos. É por Ele que nós enchemos o pulmão, damos o nosso melhor nesses hinos de adoração que aqui foram entoados nessa noite. Belíssimos. E esse é o momento em que nós abrimos os nossos corações e pedimos para que Deus fale conosco. Quero agradecer a Deus pela sua vida também, que está aqui nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, meus irmãos da igreja local, seja você também visitante, que está nos visitando hoje, dando a honra da sua presença, está aqui no nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, sua família e te dê paz. Agradeço também ao nosso pastor pela confiança, pelo convite, por mais uma vez confiar na obra que Deus tem na nossa vida. E eu gostaria de convidar a todos, por gentileza, a abrir sua Bíblia no texto que o pastor leu, logo na abertura do culto, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, livro de Efésios, capítulo de número 2, por favor, a partir do versículo 1 até o versículo 10, vamos meditar dentro desses versículos que nós vamos ler nessa noite. Todos encontraram, me confirme com amém, por gentileza? Efésios 2, versículo 1 em diante diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Irmãos, por gentileza, continue com a sua Bíblia aberta e acompanhe conosco essa reflexão que Deus propôs no nosso coração. Que os irmãos, nessa noite, abram a porta do vosso coração para receber a boa e agradável palavra do nosso Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, essa epístola à igreja de Éfeso. Uma igreja que se encontrava numa importante cidade, numa importante província romana, na Ásia Menor, lá na região que hoje nós conhecemos como a Turquia, divisa, fronteira, região fronteiriça entre a Europa e Oriente Médio. Nessa época, Éfeso era uma gigantesca cidade, uma cidade politeísta, uma cidade pagã, que tinha a deusa romana Diana como a sua patrona, como a sua deusa local. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, planta uma igreja, uma semente, a semente do reino de Deus. E essa semente, ela germina, cresce e se transforma em uma grande comunidade cristã local, em meio a uma cidade pagã. E o apóstolo Paulo, após fundar essa comunidade cristã, fundar a igreja local, continua a sua obra missionária pela Europa em diante. E agora ele recebe da parte de Deus
uma inspiração para escrever uma carta endereçada àquela comunidade cristã, aqueles irmãos que ele tinha deixado lá nessa cidade. E logo nesse trecho, ele começa lembrando essa comunidade, logo no capítulo de número 2, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele começa trazendo à memória aqueles irmãos, trazendo à memória aquela comunidade cristã, homens, mulheres, jovens, crianças, que ali se encontravam. O apóstolo Paulo, ele já lembra aquelas pessoas de como Deus os encontrou e como Deus os colocou naquele momento. Ele começa a despertar e trazer à memória a importante obra, a maravilhosa obra, a grandiosa obra que Deus executou no meio daquela cidade, no meio da vida daquelas pessoas. Ele começa dizendo: cristãos de Éfeso, Deus vos deu vida quando vocês ainda estavam mortos em vossas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo, ele começa lembrando aquela comunidade do estado original da humanidade. Ele começa a lembrar o estado original em que se encontra o homem distanciado de Deus. Porque o homem, a partir do momento que ele comete o pecado original, lá no Éden ainda, através de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, através da queda, o homem se aparta de Deus. A aliança, o contato que o homem tinha com Deus, ela é quebrada de imediato através do pecado, através da desobediência. E então, a partir de Adão e Eva, todo ser humano gerado, ele é originariamente caído. Ele é originariamente criado em pecado, distanciado de Deus. E o apóstolo Paulo, ele lembra aquela comunidade local dessa condição em que eles estavam, dizendo que vocês estavam mortos em vossos delitos e em vossas transgressões. Irmãos, quando a gente fala de ausência de vida, quando a gente para um pouco para refletir na morte, num corpo que ele perdeu a vida, quando nós olhamos ali para um cadáver, o que nós vemos é um ser inanimado, um ser que já não pensa, um ser que já não pode mais olhar, um ser que não escuta, um ser que não tem tato, um ser que não anda, um ser que o coração já não bate mais, um ser que não tem vida. Um ser inanimado é um ser, aquele que está morto, ele não tem nenhuma das suas funções mais, ele não possui mais nenhum dos seus sentidos. E o apóstolo Paulo, ele faz essa alusão e diz: vocês literalmente, espiritualmente, estavam mortos, distantes de Deus. Vocês já não podiam enxergar para onde vocês estavam caminhando. Vocês já não conseguiam escutar o grito de chamado de Deus para a vida de vocês. Vocês já não conseguiam mais falar para gritar por socorro, clamando por socorro a Deus, porque vocês estavam mortos, e morto ele não pode fazer nada por si. Mas quando vocês estavam mortos em vossos pecados, o Deus soberano, ele olhou para vocês e vos deu vida. Deus olhou para aquela pessoa morta, Deus olhou para aquele ser inanimado e disse: eu vou ter compaixão dele e vou dar uma nova vida. Deus soprou um novo fôlego de vida, o seu Santo Espírito no meio do nosso coração e nos deu uma nova vida. Assim também é toda a condição do homem, ainda hoje no século 21. O homem distante de Deus, o homem afastado de Deus, ele é morto espiritualmente. Ele está na condição que os cristãos de Éfeso estavam antes de conhecer a Cristo. Aquele que ainda não encontrou a Cristo na sua vida, ele não entende, ele não compreende que com os olhos espirituais, ele não consegue, sem os olhos espirituais abertos, ele não consegue enxergar para onde ele está caminhando. Ele não consegue escutar o chamado de Deus para a vida dele.
Ele não consegue gritar por socorro, porque ele acha que está tudo bem com ele. Mas Deus trouxe eu e você aqui nessa noite para te dizer que em Cristo há vida. Aonde há morte, Deus chega com a vida. A morte pensa que venceu, mas ela não venceu, porque Cristo derrotou a morte na cruz do Calvário. Cristo subjugou a morte. A morte, no decorrer dos séculos, achava que já tinha domínio sobre todo homem. Achava que já tinha domínio sobre todo ser humano, sobre cada homem, sobre cada mulher dessa terra. Mas aí veio Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu numa sexta-feira, experimentou a morte, mas ao terceiro dia, no comecinho do primeiro dia da semana, a pedra foi removida, os lenços ficaram lá, e a mulher Maria foi lá procurar o corpo de Jesus e não o encontrou, porque na cova não existia aquele que tem vida. Ele se levantou, saiu caminhando vivo e está no nosso meio nessa noite. Ele vos deu vida. Que vida é essa? Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 11. O escritor da epístola, ele nos fala assim: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O testemunho é este: que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O que a palavra de Deus está nos querendo dizer nessa noite? Que fora do Filho de Deus, que fora de Jesus Cristo não há vida, que fora de Jesus não há vida. O homem distante de Cristo acha que está vivendo, acha que está aproveitando a vida, acha que está desfrutando da vida, mas mal sabe ele que distante de Cristo, ele está morto espiritualmente, está perdendo a vida, está perdendo a oportunidade, está deixando de aproveitar a oportunidade, porque não existe vida fora de Cristo. Ele é a vida plena. Certa vez ele senta com sede, à beira de um poço, vê uma mulher para coletar água daquele poço. Ele tem sede, pede água, irmão Tom José. E a mulher olha para ele e diz: como é que pode, você é judeu me pedindo água, eu que sou samaritana? E ele responde: se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você tivesse noção quem é que está aqui sentado diante de você, te pedindo pouco de água. Às vezes nós não temos noção de quem está falando com nós. Nós pensamos que é simplesmente um pregador, um pastor, um evangelista, um irmão, um professor de escola dominical, mas não entendemos que diante dessas pessoas, na casa do Senhor, as primícias é de Cristo. Cristo está aqui nessa noite e nós não temos a noção que nós não estamos diante de homens, nós estamos diante do próprio Deus, diante do próprio Criador, diante do próprio dono da vida, diante do próprio Rei dos Reis, diante do próprio Senhor dos Senhores, diante do dono da vida, diante daquele que faz e ninguém desfaz, daquele que levanta e ninguém derruba, daquele que é dono de tudo. Se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria uma água. Mas não é essa água aqui não que você bebe, daqui a pouco você está com sede novamente. É uma água que vai jorrar dentro de você, no seu coração, para a vida eterna. É uma água que vai fluir do seu coração para a vida eterna. É uma água que vai saciar a tua sede. Quando você acordar de manhã, necessitado de Deus, o Espírito Santo vai dizer: opa, eu estou aqui.
Quando você estiver no trabalho, precisando saciar a tua sede, passando por tribulação ali, por uma prova, o Espírito Santo vai dizer: opa, eu estou aqui, você não está sozinha. Vai chegar a noite, vai cair a noite sobre você, e o Espírito Santo vai estar fluindo no teu coração, dizendo: eu estou aqui para saciar a tua sede. Você não caminha sozinho. E Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos pecados. É interessante que ele continua falando para essa igreja local. O versículo de número 2, ele é uma continuação do primeiro. Quando ele fala, projeta aí, por gentileza, Guilherme. Quando ele fala: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, no quais vocês andaram em outro tempo. O apóstolo Paulo, ele tem cuidado de dizer até isso. Ele lembra de onde Deus resgatou essas pessoas, mas ele diz: vocês andavam, está no passado, já não andam mais. Deus já deu vida para vocês. Deus já te lavou com a água. Deus já purificou as tuas vestes com o sangue do Cordeiro. Deus já te resgatou, já tirou lá de onde você estava e te colocou aqui, te dando uma nova vida. O que passou ficou para trás. Já não resta mais condenação em Cristo Jesus. Já não resta mais acusação, já não resta mais cobrança de dívida. A partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, que Cristo toma posse da tua vida e te dá gratuitamente o dom da salvação, os teus pecados são perdoados, as tuas dívidas, elas são quitadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Ele diz para você: a partir de agora é uma nova vida, a partir de agora é uma nova caminhada, a partir de agora é uma nova trajetória. Eu não quero saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O teu passado ficou para trás, é uma outra vida, em outro tempo, era uma outra condição. Agora você é uma nova pessoa, você é lavado, você é remida, você é santificada, você é um santo em Cristo Jesus. Às vezes a gente esquece desse detalhe. Isso perde a gente, fica querendo transitar em terrenos que a gente já saiu. E às vezes a nossa natureza quer nos conduzir e de repente fazer com que nós trilhe, caminhe por lugares que a gente já saiu. Lembre-se nessa noite, cristão. Lembre-se nessa noite, servo de Deus, serva de Deus, de onde você saiu. Deus já tirou você de lá, já resgatou você de lá. Lá já não tem mais nada para você e nem para mim. O mundo já ficou para trás, as coisas velhas já passaram. Lá já não tem mais nada que nos interesse, porque o nosso alvo agora está aqui à frente. O cristão, ele só anda caminhando para frente, em busca do alvo que é Cristo Jesus. O alvo do cristão é encontrar Cristo, é ver a Cristo, se encontrar com Cristo. Vocês andavam em outro tempo. E é interessante que ele diz: seguindo o curso deste mundo. A Bíblia King James, ela usa uma tradução que eu acho mais apropriada, porque ela diz assim: vocês anteriormente, vocês andavam seguindo o curso desse sistema mundial. Quando a gente fala em mundo, muitas pessoas já imaginam o globo terrestre, planeta Terra. Mas quando ele fala mundo, dentro desse contexto, ele está se referindo ao sistema dominante do mundo. O sistema que governa o mundo lá fora. O sistema que rege as pessoas que não conhecem a Cristo. O apóstolo Paulo está falando a respeito de cosmovisão. Visão de mundo. Que quem está lá fora que não conhece a Cristo ainda é diferente da nossa. Lá fora se tem uma visão de mundo hedonista, aonde o homem deve buscar o prazer, aonde o homem deve buscar a satisfação pessoal,
a realização pessoal, o sucesso pessoal. Lá fora, o que rege o mundo é um sistema anticristão. Lá fora, o que rege as pessoas que não conhecem a Cristo é um sistema em rebelião a Deus. É um sistema que ele é anti-Deus, é anticristão, é antibíblico. É uma cosmovisão diferente da nossa. É uma visão de mundo diferente da que nós adotamos e escolhemos para viver. Esse sistema de cosmovisão é um sistema caído, baseado na rebelião e aversão à pregação das verdades bíblicas. A verdade é que, hoje em dia, expor determinados assuntos que as Sagradas Escrituras abordam como pecado, muitas das vezes podem tomar proporções inimagináveis. Quem acompanha muitas redes sociais, se ouve falar a respeito dos cancelamentos, tem pessoas que se reservam de pregar determinados assuntos para não serem canceladas na internet, não serem boicotadas na internet. Hoje em dia tem pessoas que se reservam a pregar determinados assuntos para não serem processadas e pararem nos tribunais respondendo um processo judicial. Sabe por quê? Porque esta palavra aqui, ela é a verdade. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho. E o que é que a luz faz? Ilumina. E quando a luz ilumina, ela expõe tudo. A verdade, ela é libertadora. A verdade, ela expõe. A verdade confronta. E quando o mundo, o sistema de cosmovisão mundial caído, se depara com a palavra de Deus, ele não suporta a verdade. Ele não suporta ser exposto à luz, porque a luz, ela expõe as suas vergonhas. A luz, ela expõe as suas práticas ante Deus. A luz, ela expõe as suas palavras, seus discursos anticristãos. Mas está aqui o povo de Deus. Está aqui a igreja de Deus. Os servos de Deus, que Deus chamou, convocou, santificou e colocou aqui nessa noite. Deus colocou a sua igreja como coluna e firmeza da verdade. E a igreja de Cristo, ela não vai parar. E a igreja de Cristo, ela não vai calar. A igreja de Cristo, ela não vai cessar de pregar a verdade, de dizer que Cristo é a verdade, é o caminho, que Ele é a vida. A igreja de Cristo não vai parar de dizer que o pecado ainda é pecado e ainda condena e manda para o inferno. E em Cristo nós encontramos a redenção e a salvação para a nossa alma. Aleluia! João 3,19. Evangelho de João, capítulo 3, 19. Os irmãos podem acompanhar aí a leitura comigo, que diz assim: e a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Às vezes você pensa, quando você vê determinadas pessoas, influências, artistas, pessoas de Hollywood, pessoas que para o mundo se consideram grandes e famosas, denegrindo o cristianismo, denegrindo a Bíblia, relativizando a fé. O problema delas não é conosco, não é comigo, nem é com você. O problema delas é pessoal com Cristo.
O problema dessas pessoas é com a palavra de Deus. É porque elas não suportam ouvir a verdade. É porque elas não suportam ser expostas à luz da palavra de Deus. Que um dia essa luz nos iluminou. Que um dia essa verdade nos alcançou e nos confrontou e expôs o meu caminho e expôs o seu caminho. E você disse: eu não quero mais continuar com essa vida, eu preciso de Jesus para mudar o meu caminho. Foi isso que aconteceu conosco, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele finaliza o versículo dizendo assim: vocês nessa época, vocês eram seguidos e dominados pelas potestades do ar, e vocês eram filhos da desobediência. Olha a terminologia que o apóstolo Paulo usa para descrever aqueles que se rebelam com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo os chama de filhos da desobediência. Ele continua no versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado. Nós fazíamos parte desse time aí no passado. Eu também era um dos filhos da desobediência. Só que aqui tem uma outra categoria de pessoas. Ele começa a falar agora de um outro determinado grupo de pessoas que ele diz: também, segundo aqueles que andavam, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo aqui ele fala para nós nessa noite. Essa categoria de pessoas são aquelas pessoas que vivem uma vida nihilista. Termo esse que foi adotado por Nietzsche, um filósofo alemão, ateu, que é considerado como se fosse pai do nihilismo, que vai dizer que o homem, ele deve aproveitar a vida. O homem, ele não deve se privar de seus desejos e vontades, porque a vida é curta. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. A vida é rápida e passa como foguete diante dos nossos olhos. E tem pessoas que, de acordo com a pregação do mundo, do sistema mundial lá fora, que adotam esse estilo de vida. Pessoas que usam a sua vida apenas para satisfazer a si. Pessoas que usam a sua vida apenas para alegrar a si, para satisfazer os desejos de sua carne. Que se entrega às suas inclinações. Pessoas que, na verdade, são apenas escravas de si mesmo. Pessoas que são escravas de suas vontades. Pessoas que são servas de seus desejos e de seu próprio querer. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, elas são manifestas. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É uma palavra pesada. É. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo assim para a igreja: vocês em outro tempo andavam dessa forma. Mas aí vem um bálsamo para a igreja do Senhor. Versículo de número 4. Antes de iniciar o versículo, ele diz assim: essa categoria de pessoas, elas são consideradas como filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da ira.
Que ira, irmãos? Que ira é essa que o apóstolo Paulo está se referindo? A ira de Deus. A ira que Deus um dia derramará em juízo sobre os 4 cantos da terra. Ou você acha que Deus não vai prestar contas com a humanidade? Ou você acha que nenhum homem, nenhuma mulher estará diante de Deus e prestará conta de suas ações diante dele? E aqueles que viveram dessa forma serão chamados à responsabilidade. E o apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo de número 2 de uma forma tão pesada para com a igreja, para trazer à memória a igreja de Éfeso, dizendo: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, caídos. Vocês eram por natureza filhos da desobediência. E vocês também eram considerados como os filhos da ira. Mas aí entra o versículo de número 4, que diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Preste atenção nessa palavra. Na tradução que o pastor leu, ele fala riquíssimo. Ele potencializa a palavra riquíssimo. Irmão, rico, uma definição bem rápida aqui de rico: rico é aquele que tem muito, e que se você tirar dele, ele não sente falta. Ele tem para dar, para distribuir, ele vai dando aqui e não vai sentir falta nenhuma. Uma pessoa rica, aqui trazer um exemplo, uma pessoa rica mesmo, de fato e de verdade, você tira ali, ela tira 100 mil da sua conta bancária, ela não sente falta. Não, para mim isso aí, pode tirar mais, vai tirando mais, vamos investir mais. Por isso que o apóstolo Paulo utiliza essa palavra. Deus ele não tem só misericórdia. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele potencializa essa palavra para dizer: você estava morto, você era um filho da desobediência, você era um filho da ira. O que é que você achava que você merecia? O que é que eu achava que eu merecia? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não permitiu isso. Deus, sendo rico em misericórdia, olhou para nós, seres pequeninos, seres falhos, seres cheios de defeitos, cheios de fraquezas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Abra aí o Salmo de número 103, versículo 8. Guilherme, projeta para nós, por gentileza. Salmo 103, versículo 8. O salmista, em forma de cântico, ele expressa o tamanho da grandeza, porque às vezes a gente não tem noção. Quando a gente lê, passa desapercebido. Deus sendo rico em misericórdia. Mas a partir do versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Continua: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pause aí, segura aí, deixa projetado aí. Olha só o que o salmista Davi, ele diz: ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Mais uma vez, igreja de Bom Jardim, eu convoco você a imaginar, a refletir quem éramos nós antes de Cristo. O que é que nós merecíamos? O que é que nós merecíamos em retribuição pelas nossas ações, pela vida que nós vivíamos, pelos nossos atos, pelo que a gente falava, pelas nossas relações negociais, pela nossa forma de agir, de falar, de tratar. Mas Ele não nos tratou segundo o que nós merecemos. Isso é misericórdia.
Isso é se compadecer do miserável. Às vezes a gente é um pouco orgulhoso, às vezes a gente é um pouco arrogante e acha que nós estamos aqui por méritos, nós estamos aqui porque nós somos bonitinhos, nós estamos aqui porque nós queremos estar. Não! Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus que nos trouxe aqui. Porque Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os com que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece, Ele sabe onde é que o calo aperta, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele conhece você mais do que você próprio, Ele conhece o seu íntimo, o seu pensamento, mas Ele disse: eu não me lembro das coisas que você fez. Ainda assim eu sei da tua estrutura, mas eu sei que você também é pó e que você precisa da minha graça, da minha misericórdia, da minha compaixão, e a graça de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Nós seres humanos não, nós seres humanos apontamos, nós seres humanos condenamos, nós seres humanos damos vereditos, nós seres humanos afastamos, nós seres humanos expulsamos, nós seres humanos nós censuramos, mas Cristo não. E é só Ele quem importa aqui nessa noite. Ele sabe da sua estrutura, Ele sabe da sua necessidade, Ele conhece você e por isso te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu me compadeço de você, eu tenho misericórdia de você, eu quero ter um encontro com você. É por isso que você está aqui nessa noite, para que você abra o seu coração e deixe a palavra de Deus pousar na sua vida. Por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui está a mensagem da redenção. Aqui está a mensagem da expiação. Aqui está o conteúdo central do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele vai dizer: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você acha, crente, que naquele dia que você se levantou foi você? Não, porque eu quis, eu me levantei e fui lá na frente aceitar Jesus. Eu tenho certeza que você se lembra o seu coração fumegando, seu desejo de ir correndo à frente para se entregar aos pés de Cristo. Não foi você. Porque não vem de nós, a nossa inclinação é só para aquilo que é mal. A nossa inclinação por nós mesmos, pela nossa carne, nós sairíamos daqui correndo. Mas é a graça de Deus que nos alcançou. Mas foi a graça de Deus que foi lá até onde você estava e visitou você. Foi a graça de Deus que fumega em seu coração. É a graça de Deus que testemunha dentro de você dizendo:
Não existe salvação fora do nome de Jesus. Só existe salvação no nome de Jesus. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é pela fé. Não é pela fé em mim, no pregador. Não é pela fé no pastor. Não é pela fé na Assembleia de Deus em Bom Jardim. Não é pela fé na Assembleia de Deus Tempo Central. É pela fé em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua obra redentora, pela sua obra salvífica, pela sua obra que nos deu vida. Deus plantou a fé em nossos corações. Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma conosco, com a humanidade. Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma em salvar a mim e a você, mas Ele teve misericórdia e o seu grande amor, o seu sublime, inexplicável, soberano amor, foi até nós e nos resgatou. Que darei eu em troca por todos os benefícios que o Senhor me deu? Às vezes a gente acha muito vir para o culto, cantar, salmodiar nos hinos. Às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa. Às vezes a gente acha que está entregando tudo de si. E quando não é, quando você pode doar um pouquinho mais de você. Você pode se doar um pouco mais, porque o que Ele fez ninguém faria por nós. Porque o que Ele fez por nós ninguém faria por mim e por você. Por isso é que nós temos que nos render a Ele. Por isso é que nós temos que celebrar o nome dEle. Não perder nenhuma oportunidade. Quando nos reunimos num ajuntamento santo como esse, é levantar a nossa mão, adorar, bendizer, glorificar, adorar, cantar. Tem oportunidade de cantar, cante. Se quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se tiver vontade de dar um aleluia, dá um aleluia. Eu estou com vontade de celebrar o meu Senhor. Celebre, 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 adore, cante. Levante a sua mão, celebre, cante, adore. Porque mais Ele fez por você. Éramos filhos da desobediência e filhos da ira, destinados a uma eternidade de perdição. Mas Cristo, Ele é tão amoroso, que Ele já tinha um plano preparado antes da fundação do mundo. Um plano de resgate, um plano de busca, um plano para te trazer de volta para perto dEle, porque Cristo te quer próximo dEle. Cristo quer participar da sua vida. Cristo quer a sua vida para tomar conta de você, dos seus caminhos, da sua família, das suas finanças, do seu trabalho, da sua faculdade, do seu dia a dia. É noite de celebrar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja levante a mão e adore aquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos ouviram a voz de Deus nessa palavra? Estando vocês mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos vivificou,